Tem gente que corta o carboidrato da dieta e acha que vai virar um atleta em uma semana. Mas será que o seu coração consegue acompanhar essa mudança? Hoje eu vou te contar o que realmente acontece com o teu peso, tua energia, seus exames e principalmente com o seu coração se você parar de comer carboidrato por 7 dias. Só que tem um detalhe importante. O que acontece nos primeiros dias pode ser completamente diferente do que acontece depois. E é justamente aí que mora o perigo. Será que você vai emagrecer? Será que vai ter mais disposição? Vai melhorar o açúcar no sangue? Será que o teu coração vai sofrer com essa escolha? Fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou te mostrar quem realmente pode se beneficiar dessa estratégia e quem corre risco de passar mal com a falta do carboidrato. Também vou te mostrar o que muda no seu corpo dia após dia quando você corta esse macronutriente que é tão importante. Sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, meus coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, médico aqui em Indaiatuba. Já se inscreve no canal, clica no sininho, curte e não esquece de compartilhar no final. Esse vídeo ele está completo e cheio de informações que vão te ajudar bastante. Tenho certeza disso. E você ajuda demais quando você compartilha o vídeo. E aí, será que você vai emagrecer ficando 7 dias sem carboidrato? Sim, é bem provável. Mas você não necessariamente vai emagrecer gordura ali logo no começo. Quando você corta o carbo da dieta, você perde glicogênio, que é o carboidrato armazenado no fígado e nos músculos, e junto com ele vai embora muita água. Por isso, aquele peso que despenca na balança nos primeiros dias é principalmente líquido, não é gordura. Quem já fez dieta já deve ter percebido que logo no começo o peso na balança ali dá aquela animada, porque o peso cai rápido ali no comecinho, mas depois o ritmo de perda de peso ela começa a diminuir bastante. E a disposição? Aí é outra história. Nos primeiros dias você pode se sentir cansado, ter fraqueza, dor de cabeça, porque o corpo ainda está se adaptando à falta da principal fonte de energia, que é a glicose que vem do carboidrato. E o açúcar no sangue? Essa tende a melhorar mais rapidamente. Quanto menos carboidrato, menos glicose circulando e menos insulina o seu corpo ali precisa liberar. Mas e o coração, doutor? Coração é um músculo que trabalha 24 horas por dia sem descanso. Ele adora e precisa usar carboidrato como energia. E aí quando você tira o carbo de repente, ele precisa se virar ali com gorduras, com corpos cetônicos. E isso até pode ser bom para alguns, mas muito ruim para outros. Vamos entender isso aí dia a dia, vamos entender. Mas antes, você sabe o que é um carboidrato? Carboidrato é um dos 3 macronutrientes que o corpo precisa em grande quantidade ali para ter energia e para funcionar bem, junto com as proteínas e as gorduras. Ele é o combustível mais rápido e mais fácil para o nosso corpo transformar em energia. Ele está nos alimentos que você mais conhece no dia a dia. Está no pão, no arroz, na massa, na tapioca, nas frutas, mandioca, batata, milho. Quando você come esses alimentos, seu corpo transforma tudo em glicose, que é o açúcar do sangue. Parte dessa glicose vira energia na hora. E o que sobra, o corpo guarda no fígado e nos músculos na forma de glicogênio. É como se fosse uma gasolina reserva ali. Agora, pensa comigo. Se você corta o carboidrato do nada, você não tem entrada de glicose e a sua reserva então começa a acabar. E é aí que o seu organismo então precisa trocar o combustível. Ele passa a usar outro macronutriente como fonte de energia e aí a gordura que passa a ser usada ali pelo seu organismo. Isso muda muita coisa no seu coração, na sua pressão, na tua glicemia, na tua disposição e até no seu humor. Então vamos ao que interessa. O que acontece com o teu coração e com o seu corpo a cada um desses 7 dias ali que você fica sem o carboidrato? Tem benefício? Sim. Tem risco? Também tem, pessoal. E agora você vai entender tudo. Dia 1 e dia 2, um choque na adaptação. Nos primeiros 2 dias, o corpo entra em modo de alerta. Como não está chegando o carboidrato, os níveis de glicose no sangue começam a cair e a insulina também diminui. Aí acontece a maior pegadinha da balança. Você começa a desidratar. É perda de água mesmo, não é de gordura. Como o cérebro adora a glicose, ele sente falta e aí ele começa a ficar mais lento. Por isso que é comum dar aquela sensação de fraqueza, uma irritação, dor de cabeça e uma fome que aparece em horários diferentes do que você está acostumado. E o coração também percebe essa mudança. A pressão pode cair, porque o volume de líquido no seu corpo diminui. Para compensar, o batimento cardíaco acelera. Muitas pessoas então podem sentir palpitações, principalmente se estiverem perdendo potássio, magnésio ou sódio mesmo da urina. E qual que é o lado bom disso? Você já começa a desinchar logo nos primeiros dias. E o lado perigoso é principalmente então para quem já tem arritmia, pressão baixa
ou já usa algum diurético, e aí a pessoa pode até passar mal nessa fase. Dia 3 e dia 4, mudança de combustível. No terceiro e quarto dia, vem a virada de chave. O corpo percebe então que o carbo não vai voltar tão cedo, então ele muda de combustível. E é aqui que você começa a queimar mais gordura e começa a produzir corpos cetônicos. Eles vão ser então a nova fonte de energia do seu corpo a partir do terceiro dia. Aí a fome começa a diminuir, o humor começa a melhorar, muita gente já nota um aumento ali da disposição. Nada mal, né? Para o coração, essa mudança até pode ser positiva. A frequência cardíaca tende a se estabilizar, a pressão se mantém mais baixa e a inflamação do corpo, ali que prejudica as artérias, começa a cair. Os triglicérides também já começam ali a apresentar uma melhora nos exames. Isso acontece principalmente em pré-diabéticos e em quem tem síndrome metabólica. Mas como tudo, tem dois lados. Algumas pessoas podem ter enjoo, gosto metálico na boca ou ter até mau hálito. Isso nada mais é do que os efeitos do corpo produzindo os corpos cetônicos. Dia 5 até o dia 7, o corpo pega o jeito. Agora vem a fase que faz muita gente se apaixonar pela low carb ou pela dieta cetogênica, que a energia volta com força, a queima de gordura passa a ser real, você perde gordura e o organismo fica então bem eficiente ali nesse começo. Os exames seguem melhorando, a glicemia mais controlada, os triglicerídeos em queda, o HDL, que é o colesterol bom, pode até subir ali um pouquinho com o tempo. Mas tem um detalhe importante, em algumas pessoas, principalmente em quem tem predisposição genética, o LDL colesterol pode subir também. Isso não acontece com todo mundo, mas é algo que merece sempre o acompanhamento. No geral, para a maioria das pessoas, essa estratégia ela pode ser segura. Só que é necessário sempre o acompanhamento nutricional para ter uma ingesta adequada de proteínas, gorduras, minerais e vitaminas. Agora, presta atenção, não é todo mundo que pode fazer esse tipo de dieta. Existem pessoas que precisam ter muito cuidado ao tentar cortar os carboidratos de forma radical. E se você se encaixa num desses grupos, nunca faça essa dieta sem orientação. Quem usa diuréticos para controlar a pressão, por exemplo, pode ali desidratar rápido demais e ter queda importante da pressão. Em casos mais graves, podem até começar a ter desmaio. Quem tem arritmia cardíaca, como extrasístoles ou fibrilação atrial, também precisa de atenção, porque a perda de potássio e magnésio pode piorar as arritmias. Diabéticos, então, que usam insulina ou usam remédios hipoglicemiantes, devem ter um acompanhamento ali bem de perto com o médico, porque a glicose, lógico, ela pode cair demais e nada mais grave do que uma hipoglicemia severa. E pessoas com doença coronariana instável, histórico recente de infarto ou que tem um LDL colesterol muito alto, também devem evitar de começar uma dieta cetogênica ali sem supervisão. Lembrando então que existem regras de segurança que precisam ser seguidas quando se retira ali o carbo por completo. É necessária ali uma boa hidratação, tem que repor sódio, potássio, magnésio, não deve cortar o carboidrato de forma brusca, deve evitar o excesso de gordura saturada, as de origem animal. Agora, se o único objetivo é você perder peso, eu acho importante você saber uma coisa. A dieta cetogênica pode mostrar uma perda de peso impressionante nas primeiras semanas, mas boa parte disso é água e glicogênio, não é gordura. Com o passar do tempo, a perda de peso então se iguala a outras dietas equilibradas e que não são restritivas, como a dieta DASH, por exemplo. Essa dieta, inclusive, é uma das mais indicadas para quem quer emagrecer com segurança e quer proteger o teu coração ao mesmo tempo. Muito melhor do que cortar o carbo aí de forma indevida. Ou seja, o segredo não está em eliminar completamente o carboidrato, e sim em escolher os carboidratos certos, comendo de forma equilibrada, sustentável e de acordo com a sua saúde. O que funciona é aquilo que você consegue manter ao longo da vida e sem colocar o teu coração em risco. Então nada de ficar inventando dietas malucas. Siga sempre a orientação de um especialista, um nutricionista ou um nutrólogo, tá bom? Então é isso. Você viu que ficar então 7 dias sem carboidrato pode sim trazer resultados rápidos, melhorar os seus exames e até ajudar no seu coração. Mas também entendeu que não é para todo mundo e que fazer isso sem orientação vai te trazer muito mais riscos do que benefícios, principalmente para quem já tem comorbidades ou quem toma algum medicamento aí de uso contínuo. O mais importante então é encontrar uma alimentação que faça sentido para você, que seja saudável, sustentável e compatível com o teu coração. E claro, aquela dieta que você consegue seguir a vida toda. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like aqui embaixo, porque isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é importante e que pode ajudar aí mais pessoas. E aproveita e envia esse vídeo aí para aquela pessoa que vive dizendo: carboidrato é o vilão. Ela tem que ver esse vídeo. O recado de hoje é esse, um grande abraço e até a próxima.